Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal de espiritualidade. Hoje eu tô aqui para falar sobre casamento. Você sabia que casamento é um tipo de pacto? Você sabia que quando você casa com a sua esposa, com o seu esposo, você está de certa forma pactuado com aquela mulher, com aquela esposa? Calma que eu já te explico todas as nuances dessa questão e tudo vai fazer muito sentido para você, tá? Primeiramente, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, tá? É uma honra para mim poder falar diretamente com você. Tem conteúdos diários aqui de espiritualidade. Terminando esse vídeo, não deixa de assistir os outros, porque eu tenho certeza que vai expandir e muito a sua cabeça, a sua consciência e os seus processos. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de casamento, a gente tem aquela ideia, né, por exemplo, da cerimônia, de duas pessoas que escolhem estar juntas. Mas vocês já pararam para pensar no que é de fato o casamento? O casamento, ele é uma união entre duas partes, onde duas partes se comprometem com um determinado fim. Então, qual que é o fim do casamento? O respeito, a fidelidade, o amor, a tolerância, o cuidado, né? Você diz para aquela pessoa que ela e vocês estão ligados de hoje em diante até o fim da vida. Não é essa a promessa que as pessoas fazem dentro de uma cerimônia de casamento, de modo geral? Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja na Umbanda, né? Não é esse, de modo geral, a premissa de um casamento? Ninguém casa pensando em se separar, ou ninguém deveria casar pensando em se separar. A gente usa palavras como para sempre, até que a morte nos separe. Então, o casamento, ele é isso, ele é duas pessoas que se comprometem uma com a outra. O casamento, ele é geralmente realizado por um líder religioso, padre, pastor, pai de santo, ou ainda um juiz de paz, mas existe uma autoridade que valida aquele casamento. Geralmente uma autoridade que representa algo maior. Então, o padre, o pastor, o pai de santo está representando Deus ali. Como se Deus, através da bênção do sacerdote, estivesse confirmando aquela união. Opa, então é um ritual magístico? Sim, é um ritual magístico. Outra coisa, o casamento ele é validado pela comunidade. Todos os familiares, amigos, convidados que estão ali presenciando o casamento são testemunhas daquele casamento. Ou seja, a comunidade e o olhar daquela comunidade toda, a energia daquela comunidade toda, está ali validando aquele ritual. Então você tem uma promessa, você tem um ritualismo, né? Então pensa bem, a noiva de branco, as músicas, o sacerdote, o momento de colocar as alianças no dedo, a bênção, as flores, né? As rosas que vão ali sendo jogados pelas damas de companhia, né? Você percebe que é um ritual. Um casamento é um ritual magístico, né? Pensa bem nessas questões. Um casamento, né? Ele tem todas essas nuances envolvidas. Ele tem ali a família, né? Ela tem a comunidade, ele tem Deus, ele tem as duas pessoas. Ele tem as alianças. Não é à toa que essa aliança é colocada no dedo do sol, né? O dedo para trazer sucesso, para trazer alegria. Supostamente, né? Os gregos acreditavam que existia uma veia que ligava aí o dedo anelar até o coração. Então, para trazer aquela coisa. A aliança é feita de ouro, o ouro que é incorruptível, né? O ouro que é puro, como um casamento deve ser. O ouro que dura, né? Como um casamento deve ser. Tudo dentro de um casamento é um ritual. Ele tanto tem os aspectos energéticos, então a decoração de flores, a ritualística, a comunidade, o sacerdote, né, os juramentos ali, a roupa, a vestimenta, as flores sendo jogadas antes, né, o arroz sendo jogado depois para trazer fartura para os noivos, o buquê de flores, né, na mão da noiva, jogando para passar a bênção do casamento para a próxima pessoa. Tudo aquilo ali é magia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no futuro especificando a magia por trás de cada etapa do casamento. Mas o tema desse vídeo não é isso. Eu só quero conceituar nessa primeira parte que casamento é um ato magístico, mas eu quero dizer que casamento é um pacto entre duas pessoas. Tanto que você assina um contrato.
O casamento ele é um contrato civil, ou seja, ele é um contrato jurídico, mas ele é um contrato social também. Mas acima de tudo, ele é um contrato energético, ele é um contrato de almas. Esse é o grande segredo do casamento. Quando você está dentro de um casamento e você está agindo de má fé, quando você está traindo a sua esposa, traindo o seu marido, você está destruindo a sua própria vida. Calma que eu já te explico isso. Por quê? Porque você fez um juramento, um pacto àquela pessoa. E pacto é uma via de mão dupla. Tudo que acontece com lá, acontece com aqui. Então, se eu estou machucando a parte de cá, eu vou me machucar no processo. Tal qual o contrário. Se eu amo a minha esposa, se eu amo meu esposo, se eu cuido dele, se eu valorizo ele, todo o amor que eu devoto a ele, esse amor volta para mim. Porque nós somos um, existe um pacto. Apesar de sermos dois, sermos uma metáfora para dizer que nós somos duas pessoas diferentes. Mas há uma energia mútua. E se a parte de cá tá ruim, a parte de cá também tá. Pensa o seguinte, se a sua esposa está devendo, você também está devendo. Se a sua esposa está doente, você também está passando por problemas de saúde. Porque você está junto naquele processo. Tanto que casamento é um pacto tão forte que é comum, por exemplo, que as pessoas com o tempo elas comecem a se parecer. Eu já vi estudos, por exemplo, que comprovam que pessoas que estão há muitos anos juntos começam a se parecer fisicamente. Além dos gostos que vão compartilhar, começam a se parecer fisicamente. Doenças são compartilhadas. Então, às vezes a pessoa tem um problema, isso para nós magistas é uma coisa muito clara. Então, por exemplo, a esposa tem problema de diabetes. Não é incomum, depois de algum tempo, o marido começar a apresentar o mesmo problema, porque há um campo, há uma conexão, há um acordo entre eles. Isso é muito profundo, isso é muito sério. E aí a gente tem que começar a entender que casamento não é brincadeira. Casamento é uma responsabilidade muito séria. Eu não acredito que casamento seja para sempre. Nada no universo é para sempre. A natureza, que é de onde eu aprendo tudo que eu sei, me ensina que nada é eterno, que tudo é transitório e passageiro. Mas eu acredito que enquanto existir casamento, você deve dar o seu melhor no seu casamento. O casamento ele tem que ser fonte de alegrias e bênçãos, e não de tristeza e tragédia. Casamento é um pacto. O que me motivou a fazer esse vídeo, eu vou pegar essa história, claro que eu não vou citar nomes, para mostrar para vocês o quanto o casamento impacta uma pessoa. Eu atendi uma moça essa semana, na semana que eu tô gravando esse vídeo, que o marido dela tá preso. Ele tá preso, né, por uma questão que não tem nada a ver com ela. E ela, desde o momento que o marido foi preso, uma mulher decente, honesta, trabalhadora, positiva, alegre, feliz, ela nunca mais saiu de casa. Ela se afastou de todos os amigos. Ela só trabalha em casa e quando vai visitar ele, ela acabou. E aí, conversando com ela, analisando a energia dela nas cartas, eu falei o seguinte: ela está replicando a vida dele. Por amor, fidelidade a ele, nesse pacto que o casamento traz, já que ele é impossibilitado de ser feliz e viver, ela está se impossibilitando a própria felicidade. Já que ele está preso, ela não vê sentido em sair. Não porque ela não quer sair, porque ela quer, mas ela sente amarrada a essa pessoa e não sai. Isso é o pacto do casamento. É aquele momento onde você, por um voto àquela pessoa, por que o doente fica doente junto? Porque ele não se sente confortável em estar bem com o esposo ou a esposa estando doente. Então, inconscientemente, ele começa a trazer a vibração da doença para si. Isso dentro da constelação familiar está associado ao movimento de salvamento, sabe? Ou o movimento de equidade. Num casamento tem que ter equidade. Então, se um está doente, o outro também tem que adoecer. Isso tudo tem que ser quebrado, mas é o que acontece na maioria dos casos, tá? Tamanho é o impacto vibratório e energético de um casamento. Por isso, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente casa. Outra coisa, você pega todas as cargas do seu esposo, da sua esposa, especialmente a mulher. Uma vez eu fui chamado de machista, porque falei isso. A escola tântrica de magia nos ensina que a mulher, ela absorve todos os karmas do marido. Então você pega encosto através do seu marido. Gente, os encostos do seu marido são seus, está dentro da tua casa. Os problemas da sua esposa são seus, está dentro da tua casa.
E é por isso que você precisa resolver as suas questões e não resolver do seu parceiro, mas auxiliá-lo através do seu amor, da sua sabedoria, a lhe dar o que é um benefício seu. Casamento não é brincadeira. Cuidado, gente, cuidado com a pessoa que vocês escolhem para casar, porque vocês estão fazendo um pacto com elas. E esse pacto é reafirmado dia a dia. É muito... Gilberto, mas então quer dizer que casamento é para sempre? Não, todo pacto pode ser quebrado. Isso é uma ilusão. A palavra pacto parece que é uma coisa eterna. E não, todo pacto pode ser quebrado quando uma das partes rompe com o contrato. Só que esse rompimento ele precisa acontecer se a relação está te prejudicando. Então, se o seu marido é agressivo com você, se você já não vê mais propósito dentro dessa relação, se afasta, porque a tendência é ir ladeira abaixo. Não estraga quem você é por um casamento falido. Acabe com o casamento, mas não permita que o casamento acabe com você. Porque quando você diz acabou e finaliza, assina o divórcio, comunica à sociedade que acabou, esse pacto é quebrado. Só que você tem que quebrar esse pacto na tua cabeça. Sabe a coisa do divórcio energético que muita gente fala? Esse divórcio energético nada mais é do que a gente cortar esses elos mentais que ainda ficam. Porque tem gente que separa no papel, mas se sente preso. Por que tem muitas mulheres que saem do casamento e não conseguem se relacionar de novo? Porque elas continuam presas ao ex-marido. Há um bloqueio. Porque a magia ela acontece em vários níveis. Ela acontece no nível material, ela acontece no nível espiritual e ela acontece no nível energético, no nível psíquico. Então você pode cortar o material, então derreter o anel, comunicou à sociedade, ela pode desconectar no mundo espiritual, mas se não desconectar no psíquico, a pessoa continua do teu lado. Isso é muito sério, tem muita gente que não sabe, mas por exemplo, às vezes saiu de um casamento, mas não saiu 100%, a energia do parceiro continua influenciando na sua. É um pacto que vocês fez, tem que ser quebrado, tem que ser cortado. E esse processo ele é muito sério, muito importante. Escolha muito bem antes do seu casamento, dê o seu melhor durante e saiba terminar no momento certo. Ah, Gilberto, acho que não dá mais, então corta. Tem gente que sabe que o casamento acabou e arrasta esse casamento falido por anos ainda, destruindo a sua vida, a vida das pessoas à sua volta e a vida do seu parceiro. Eu falo que o problema não é o casamento acabar, o problema é que a gente deixa acabar tarde demais. A gente vai levando uma situação longe demais que só nos faz mal e nos prejudica. Casamento é coisa séria. E a gente tem que levar com seriedade no início, no meio e no fim. Eu disse do casamento formal, mas amigado é casado. Relacionamento de longo prazo é casado. Tá? Não é, é claro que não passou pela cerimônia, mas é psíquico. Não tem o elo cultural, não tem o elo, mas tem o elo psíquico. É casado. Tem muita gente que às vezes namorou 10 anos, aí saiu daquele namoro e aí não consegue se relacionar com mais ninguém, porque continua ligado àquela pessoa, linkado àquela pessoa. Tem que fazer o mesmo divórcio energético para um casal. Casamento é um pacto. E a gente tem que saber se vale a pena fazer esse pacto antes. Então, Gilberto, eu tenho dúvida se eu vou casar ou não. Então não case. Se a resposta é sim ou é não. Se é talvez, é não. Saiba disso, bruxinho. Não case com dúvidas, não case por interesse financeiro, não case por pressão familiar. Case, e nem case pelo amor cego. Case por consciência. Case por propósito. Case por sentimento genuíno, verdadeiro e maduro. Porque às vezes você está apaixonada com a pessoa, mas você não ama ela. Paixão e amor são coisas diferentes. Então leve com seriedade o antes. Casou, leve com seriedade o durante. Por mais difícil que seja o dia a dia, leve com responsabilidade. E começou a desandar, se sentiu que vai acabar, acaba de uma vez. Não fica levando uma situação por muito tempo, porque isso vai machucar você e as pessoas à sua volta. O correio chegou aqui, precisei interromper o vídeo no meio, mas vamos continuar de onde a gente parou, tá? Então, pessoal, como eu estava falando com vocês, o casamento ele tem essa energia de pacto mesmo, de acordo. Ele pode ser quebrado, mas enquanto não é quebrado, a gente precisa levar ele com a mesma seriedade, com um acordo que a gente faz com uma entidade, com uma espiritualidade. Por quê? Porque a outra pessoa é uma essência cósmica divina. Então, um acordo que eu faço com ela não deixa de ser um acordo que eu faço com um ser cósmico e divino, tá? Isso é muito sério e muito importante, viu, bruxinhos? Outra coisa, a gente tem que entender, então, o momento certo da gente finalizar. Então, quando não tá dando mais, não fica, gente, empurrando com a barriga, traindo, enganando. Não.
Leva com seriedade o início, o meio e o fim. Nós, bruxos, nós não temos o hábito do casamento como as pessoas tradicionalmente fazem aqui no Ocidente, que é a coisa do casamento até que a morte nos separe, ou o eterno. Porque para nós não faz sentido, não existe nada que seja eterno. A natureza nos ensina e nos mostra que tudo é fluxo e mudança, que tudo é cíclico. Então não faz sentido para nós fazer um voto que ele não se cumpre por ele mesmo. O que a gente faz, cada bruxo tem a sua tradição. Eu conheço bruxos e tradições de magia que o casamento vale por 1 ano. Você faz o voto e todos os anos você renova esse voto, que eu acho super romântico, né? Uma vez por ano, geralmente a cada 366 dias, né? Representando o ciclo lunar, você vai e refaz os votos de amor e cumplicidade com aquela pessoa. Então, muitos bruxos casam-se novamente na bruxaria todos os anos. Outros bruxos, para não ter que casar todo ano, fazem o voto do amor. Enquanto houver amor, né? Essa cerimônia é muito conhecida entre os wiccanos e bruxos naturais como handfasting, que é o unir as mãos, o atar as mãos, o amarrar as mãos, né? Geralmente você pode fazer o voto para cada ano, né? Para cada ciclo, ou então você pode fazer o voto enquanto houver amor. Esse voto é muito importante, porque quando acaba o amor, automaticamente acaba também o voto e acaba o casamento. Eu acho uma forma muito madura e consciente de levar a vida. Eu pretendo, né, eu já sou casado, porque eu tô junto aí há 11 anos, mas quando eu for fazer a celebração de casamento, vai ser dentro dos valores da bruxaria, tá? Que é o casamento da união. Que é o casamento. Eu pretendo estar ao lado da pessoa que eu escolhi o resto da minha vida. Já tô há 11 anos, então eu acho que eu pretendo ficar aí mais 11, mais 20, mais 40 anos, se a grande espiritualidade assim me permitir. Então eu tenho a ideia de que eu pretendo e eu me proponho a viver isso pro resto da minha vida. Mas entendo que as coisas podem acabar tanto do meu lado quanto do lado de lá, porque essa é a lei da vida. Seja pela vida ou pela morte, em algum momento tudo acaba. Então, mesmo eu, quando eu for fazer o meu casamento, eu pretendo casar pelo processo, né, da bruxaria. Enquanto houver amor, que nós estejamos unidos. E repetir os votos anualmente. Essa é a minha intenção, esse é o meu intento, tá? Como bruxo. Gilberto, mas eu já sou casado, então leva a sério o seu casamento. Gilberto, eu pretendo me casar com fulano. Reavalia se vale a pena esse casamento. E se a resposta for sim, vai e seja feliz. Sempre com propósito, sempre com visão. Sabe aonde que o ser humano se perde, seja nos relacionamentos, no trabalho, na vida? Quando ele perde o propósito das coisas, quando ele perde a essência das coisas. Aí é que tudo desanda, aí é que tudo vai para trás mesmo. Se a gente tiver maturidade, responsabilidade, hombridade, não tenha dúvidas de que tudo dá certo. Tem altos e baixos, como todo mundo, mas se eu coloco maturidade, se eu coloco presença nos meus processos, acabou, não tem erro, não tem falha. Então, gente, leve a sério o seu casamento, porque casamento é um pacto. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam, se discordam, tá? E eu vou ler cada um dos comentários e responder. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e aproveita e faz um Gilberto Flix que vale muito a pena.